Obrigado, viu, por vocês se colocarem em pé. Vocês sejam muito abençoados nessa noite, nesse lugar, como todos nós seremos, amém? Irmãos, antes de nós abrirmos a Bíblia, deixa eu dar um ensinamento para vocês. Aconteceu agora há pouco aqui um momento de clamor, mas eu não ouvi nenhum clamor. A oração, ela pode ser uma oração de concordância, né? Tem vários tipos de oração. A oração de concordância é quando uma pessoa ora, todos ouvem e depois concorda com o amém no final. A oração do clamor, o clamor, ele não é uma oração muito, assim, oração quieta, para dentro, é algo que você clama, que você proclama, que você dedica aquele momento para, em alta voz, clamar pela ação de Deus. Não é? Então, quando nós falamos, vamos fazer um clamor, é para todos juntos, em uníssono, levantarmos a voz e clamarmos. Afinal de contas, nós estamos orando por pessoas que estão na UTI, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando da graça de Deus, e nós vamos bater a porta do Senhor para que Ele abra. Não é? Então, irmãos, venham na segunda-feira à noite, que nós vamos aprender a fazer isso juntos. Amém? Ou então faça na sua casa, mas vamos aprender a sermos mais consistentes naquilo que nós fazemos, irmãos. Não estou dizendo que a sua oração em voz baixa Deus não vai ouvir, é lógico que Ele ouve, mas se nós falamos clamor, clamor é para nós realmente expressarmos isso em alta voz. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. O Evangelho segundo São João, ou segundo João, como está aqui na Bíblia, capítulo 1, do 1 ao 14. Não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela aqui atrás, ok? A palavra de Deus então diz assim: no princípio era o Verbo, era a palavra, né? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. De quem que nós estamos falando aqui, irmãos? Jesus, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo não foi feito por... Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Pai, nós queremos nos colocar debaixo da Tua autoridade e da direção do Teu Espírito Santo, a fim de que nós possamos meditar na Tua palavra e ela possa produzir vida em nós. Senhor Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Todo cristão conhece muito bem esse texto, porque ele traz uma revelação. A revelação que esse texto nos traz é a revelação do Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. E a maneira como Ele veio, a maneira como Ele foi recebido, e a maneira como nós devemos entender quem Ele é.
Uma das coisas que foi falado nesse versículo é que Jesus, ele é luz do mundo, não é? Foi enviado por Deus, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Jesus, nós vamos ver daqui a pouco que Jesus, ele mesmo diz que ele é a luz do mundo. Mas lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz que a terra ela era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam, olha, está lá, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E depois, verso 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Até aqui. Se nós formos fazer uma associação desses dois textos, nós vamos verificar que a terra também ela era sem forma, ela era vazia, havia um abismo sobre a face das águas, o Espírito parava sobre as águas, e Deus disse, haja luz. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, a terra ela está totalmente sem forma, vazia, mas precisa de um Salvador. Precisa de alguém que a salve. Então, ele diz, haja luz. E agora, quando Jesus é apresentado através de João, no Evangelho, ele diz que ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E que a vida estava nele, e a vida dele e ele era a luz dos homens. E as trevas não prevaleceram contra ele. Então nós vemos agora a figura do Salvador, do nosso Salvador, como luz do mundo. Nós vemos agora a figura de Jesus como aquele que as trevas não conseguem prevalecer contra ele. E então nós olhamos e falamos, nossa, o mesmo Espírito que agia ali sobre a face das águas, agora esse mesmo Espírito que é o Espírito de Deus, ele está em Cristo, e agora ele é a luz do mundo. João capítulo 9, verso 5, um pouquinho à frente, você vai ver também ele dizendo isso. Ele diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora nós temos aqui, não João Batista falando, mas o próprio Senhor Jesus, dizendo, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Acontece que Jesus, ele foi embora. Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos, com 33 anos ele disse para os discípulos, preparando os discípulos, e disse, eu vou voltar para o Pai. Mas eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias. Eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. Então agora, volta aquele versículo que você colocou. Ele diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Bom, agora ele não está mais, mas ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que foi enviado, onde ele está? Onde ele habita? Ele habita em nós, lá no dia do Pentecostes, não foi? Quando Jesus, primeiro lá, ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ali, a partir daquele momento, ele deu início ao ministério de milagres, ele deu o início ao ministério dele. E lá no dia de Pentecostes, quando ele disse para os discípulos, olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, aguardem até que do alto sejais revestidos de poder. E agora eles recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar neles. E eles começam então a pregar o Evangelho, e eles começam a ser usados por Deus com poder e graça. Então, esse conceito de luz é algo que nós precisamos compreender. Porque em Mateus 5,14, ele faz uma outra proclamação. Ele diz assim, agora
ele já não está falando mais que ele é a luz do mundo. Agora ele está dizendo, vós sois a luz do mundo. Agora ele está fazendo uma afirmação, vocês são a luz do mundo. Antes, ele diz, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, depois que ele volta para o Pai, ele diz, vocês são a luz do mundo. E ele ainda diz, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. É lógico, uma cidade que está no topo de uma montanha, quando ela está à noite acesa, não dá para cobri-la. Então não dá para nós nos escondermos e não sermos luz do mundo. Então por que nós somos a luz do mundo então? Porque Jesus, desde o princípio, Ele vem para ser Salvador, Ele vem para nos libertar, Ele vem para transformar as nossas vidas. E agora, Ele volta para o Pai e Ele envia o Espírito Santo para habitar em nós, para que nós possamos agora ser usados pelo Espírito Santo para a salvação do mundo, para a transformação do mundo, para a transformação das pessoas. Então, nós precisamos entender que esse conceito de luz é algo que o Senhor quer nos ensinar para que nós possamos andar nesta verdade. É algo que nós precisamos aprender, porque aprendendo isso, nós vamos poder dar passos mais seguros na caminhada cristã, passos mais corretos em nossas vidas. Então eu vou citar 2 textos a mais para nós darmos base bíblica a isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 5. Diz assim, Tessalonicenses 5:5, porque todos vós sois o quê? Filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Ok? Agora Efésios 5:8. Diz assim, pois outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Não tira não, deixa aí. Pois outrora éreis o quê? Trevas. Ou seja, quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós não havíamos ainda entregado nossa vida a Ele, nós andávamos em trevas. Nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. Mas, agora que nós encontramos Jesus, agora que nós deixamos que Ele seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, agora que nós o servimos, nós nos tornamos, então, luz do mundo. Então, nós éramos trevas, agora nós somos luz. E como luz, nós devemos, como filhos da luz, nós devemos andar. Esse é o objetivo. Então, nós precisamos compreender isso. Muitas vezes, irmãos, eu não sei como que é na sua casa, mas na sua casa você costuma ficar apagando lâmpada quando as pessoas passam e deixam as lâmpadas acesas? Não é? Em casa eu sempre pergunto, por que está aceso isso? Por que está acesa aquela luz? Né? Então, nós, quando estamos em casa, nós queremos apagar as luzes, porque nós queremos economizar, não é? Mas com o Espírito Santo, com a obra de Deus é diferente. O Espírito Santo ele vai estar sempre assim, acenda essa luz, acenda essa luz, acenda essa luz. Porque nós não podemos deixar essa luz apagar em nós. Então é o Espírito Santo que ele vai fazer isso em nós, que ele vai acender isso. Ou seja, em casa nós precisamos economizar, mas no Espírito Santo nós podemos esbanjar. Então economizem luz na casa de vocês, mas não economizem a luz de Deus na sua vida. Agora, a grande pergunta é a seguinte: como que nós, que estávamos em trevas, nós que vivíamos nas trevas, que não brilhávamos a luz de Deus, como que nós agora podemos brilhar? Como que nós podemos ser luz do mundo? Como que nós podemos... a luz é algo que chama atenção. Luz é algo que, se tiver apagar todas as luzes aqui, todo mundo vai ficar
desconcertado, e a hora que acender todo mundo vai até aplaudir às vezes. Como que nós podemos ser luzes? Como que nós podemos ter essa realidade? Na verdade, irmãos, é difícil para aqueles que viveram em trevas já começaram a viver na luz completamente. Não é fácil, é um processo. Mas a verdade é que onde a luz entra, as trevas se dissipam. Não tem meio termo, a não ser que você escureça um pouco mais, você diminua a luz. Onde as trevas existem, onde a luz entra, as trevas não existem. Então veja bem, uma maneira de nós encontrarmos esse brilho para que o mundo saiba que nós somos luzes é através das bem-aventuranças. Então nós vamos ler lá Mateus capítulo 5, do verso 3 a 12. Mateus capítulo 5, do 3 a 12. Olha que coisa impressionante. Diz a palavra: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é? Vai. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui. Não vou ler todas essas bem-aventuranças, mas eu vou pegar algumas delas para nós meditarmos nessa noite, nesse lugar. Mas antes nós escolhermos alguns versículos ali, vamos pensar o seguinte: o céu, amados, é um lugar de luz, é um lugar de bem-aventuranças. Você fala, mas pastor, nós vamos começar a falar dos céus aqui, nós estamos na terra. Ok, eu sei, aguardem, porque é um lugar de alegria, é um lugar de vida. O céu é um lugar de vida plena. Então Jesus está dando para nós, através da palavra, respostas para como nós devemos dirigir as nossas vidas. Esse texto que nós lemos, vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, fala sobre o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha, em nenhum momento Jesus faz alusão à salvação. Jesus não fala sobre como que o homem deve ser salvo, ele apenas apresenta o caminho de uma vida justa, o caminho de uma vida segundo os princípios de Deus. É apresentado. Então, se você ler o Sermão do Monte, ele não basta ser líder, precisa ser estudado e meditado, porque ele é muito profundo. E é o que acontece aqui. Mas nós precisamos entender o que é ser bem-aventurado. Não é? Quantos aqui sabem que diz a palavra bem-aventurados? Felizes. Felizes. E a pergunta que eu faço é a seguinte: existe felicidade? Sim ou não? É lógico que existe. Agora, existe felicidade plena? Não. Existe na nossa vida momentos felizes. Sim ou não? Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Não é? Então, tem momentos que nós não estamos felizes. E tem momentos que nós vamos estar felizes. Mas, felizes, né? É ser bem-aventurado. E você alguma vez já encontrou uma pessoa na rua, amigo, e você diz: "Oh, seja bem-aventurado hoje"? Ninguém, nem eu.
Por que nós não falamos? Porque é mais fácil falar, seja feliz hoje, não é? Seja feliz. Mas então, quando nós lemos na Bíblia bem-aventurados, nós não imaginamos, nós não lemos assim, bem-aventurados, aliás, desculpa, está vendo? Até eu, né? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós não falamos assim, nós falamos bem-aventurados, bem-aventurado. Ficou nisso, não é? Mas a verdade é que essa palavra bem-aventurado, ela vai um pouquinho mais além, né, do felizes. Ou seja, diz aqui, bem-aventurado é feliz, ou seja, abençoado por possuir os valores do céu em sua vida. Uau, já mudou alguma coisa. Então, a pessoa vai ser feliz quando os valores do reino dos céus já estiver presente na vida dela agora. Alô? Quando, irmãos, não dá para nós vivermos e dependermos da alegria que o mundo oferece, que as coisas nos oferecem. Elas são passageiras. Elas acabam rápido. Mas então, qual é a proposta do Sermão do Monte? Nos ensinar o caminho, como devemos viver a nossa vida cristã. E agora, essa vida cristã sendo vivida, o que vai acontecer? Você vai estar vivendo os valores dos céus. E por você viver os valores dos céus, você se torna bem-aventurado. Então, felizes são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, a humildade precisa entrar na nossa vida. Os valores do reino precisam entrar em nossas vidas. Então, quando Jesus fala aqui das bem-aventuranças, é uma mensagem para vivermos uma vida feliz. Ou seja, para que a luz dele brilhe em nós. É como se Jesus então dissesse, olha, eu sou a luz do mundo, enquanto eu estiver aqui eu sou a luz do mundo. Agora ele vai para o Pai. Ele vai para o Pai e envia o Espírito Santo. E quando ele envia o Espírito Santo, agora ele diz, vós sois a luz do mundo. Porque o Espírito Santo habita em nós. Agora, se nós vivermos, se as coisas que o mundo nos oferecia para nos dar alegria, se a nossa alegria está baseada nessas coisas, e não nas coisas de Deus, então nós não somos bem-aventurados. Nós não estamos vivendo essa realidade. Então, a luz dele precisa brilhar em nossas vidas. Que quanto mais a luz dele brilhar, mais nós vamos ser felizes. E isso não acontece na força do nosso braço. Você pode dizer, bom, então agora eu vou ser humilde. Agora eu vou ser humilde, ou agora eu vou ser bondoso, ou agora eu não vou ser mais irado, eu vou resistir, dá vontade de xingar, mas eu não vou xingar porque eu sou crente. Está errado. Está errado. Não é essa a proposta. A proposta é você ir para Jesus, se encher de Jesus, encher-se dos valores de Deus. Quando acontece, você está cheio da presença de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Por exemplo, quando você fica decepcionado, o que acontece? Quando você se frustra por alguma coisa, o que acontece? Você murcha. Não é? Eu estava dizendo para os irmãos hoje de manhã aqui, eu particularmente tenho bom humor. Eu não sou um cara mal-humorado. Quem me conhece sabe que eu gosto de brincar, de fazer piadinha e tal, né? Eu gosto, para mim é bom. Mas às vezes as pessoas se acostumam com isso. Minha esposa é uma delas. E às vezes entra no carro e ela diz assim, o que foi? Por quê? Está diferente. Não estou. Está. Você não é assim. O que aconteceu? Alguma coisa ruim está acontecendo, que está me chateando, e eu me deixei contaminar. Eu ofusquei, fiquei, não é? É mais ou menos isso, irmãos. Quando nós estamos vivendo segundo os princípios de Deus, segundo a palavra de Deus, nós estamos brilhando.
Nós brilhamos em todos os lugares que nós vamos. Nós brilhamos no trabalho, nós brilhamos na igreja, nós brilhamos na feira, nós brilhamos em todo lugar que nós vamos. Mas quando nós deixamos as trevas dominar sobre nós, sabe o que acontece? Nós murchamos também. A luz vai apagando-se a luz. Então, amados, nós precisamos deixar de ser amargos. Amargos. Não podemos deixar as coisas apagar o nosso brilho, porque Jesus habita em nós. Jesus habita em nós. Ou seja, aquele que é mais forte do que as trevas, não é? Ele habita em nós. Então nós somos bem-aventurados, nós somos felizes por causa disso. Jesus quer brilhar em nossas vidas através dos valores do reino. Não é sobre aquilo que você possui, não é pela sua intelectualidade, não é pelos seus bens, não é por nada disso. Deus quer que você brilhe através do que Ele te oferece. Deus nos fez para vivermos essas bem-aventuranças, porque é isso que vai nos tornar felizes. Então, quantos aqui estão procurando a felicidade? Você não vai encontrar no teu marido, você não vai encontrar na tua esposa, você não vai encontrar no carro novo, você não vai encontrar em lugar nenhum. Você vai encontrar a felicidade somente em Cristo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para te enganar, ele não veio para te deixar feliz. Amém, queridos? Então, nós não estamos falando aqui do brilho que o mundo oferece. Esse brilho de você ser um famoso, de você ser um ídolo, de você ser notado. Não é esse brilho que nós estamos falando, né? Então vamos ver o verso 3. O verso 3 do capítulo 5 de Mateus. Mateus 5:3, está lá. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje, irmãos, algumas coisas dessas bem-aventuranças que nós vemos na Bíblia, as pessoas que leem, muitas vezes, elas acham que são, as pessoas que querem viver isso são pessoas fracassadas na vida. Pessoas que não têm nenhum desejo de crescer, de se desenvolver. Sabe por quê? Porque as armas que o mundo usa é diferente das armas de Deus. E muitas vezes nós queremos ser cristãos, nós queremos viver a realidade de uma vida cristã com todas as benesses que ela nos propõe ou nos proporciona, mas nós queremos ser um pouco igual às pessoas do mundo. Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. Então, quando Jesus diz que nós devemos ser pobres de espírito, Ele está dizendo para jogar fora o nosso orgulho, para jogar fora a nossa prepotência, o desejo de ser algo que nós não somos. E nós, que somos filhos da luz, queremos ser iguais aos filhos das trevas, é prepotência, é orgulho. Não foi isso que Deus preparou para nós. Então eu penso, como eu posso brilhar para que as pessoas à minha volta vejam Jesus? Sendo iguais às pessoas que o ter é mais importante do que o ser? Então, o brilho que Deus, Jesus quer que nós tenhamos, é o brilho do amor. É o brilho do amor. Mas o amor, muitas vezes o nosso amor é um amor egoísta, é voltado para nosso próprio proveito. O brilho que nós estamos falando aqui é o brilho de servir as pessoas. É o brilho de manifestar a bondade, é o brilho de manifestar a paciência, o domínio próprio. Então, quando eu faço isso, eu brilho. Eu posso não brilhar para as pessoas, mas eu brilho para Jesus. E quando eu brilho para Jesus, as pessoas vão ver que Jesus é que brilha em mim. Quantos estão entendendo? Amados,
nós damos muito valores, eu falei isso aqui hoje pela manhã, nós damos muitos valores aos dons espirituais, e eles são importantes. Todos nós precisamos e todos temos dons espirituais dados por Deus. Mas os dons espirituais, eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Então, se você tem o dom de cura, você vai orar para que as pessoas sejam curadas. Você tem um dom de revelação, você vai trazer revelação para uma pessoa, para que aquilo ajude a caminhada dela. Você tem um dom de profecia, você vai profetizar a palavra de Deus. Nós temos muitos dons, e podemos ter, porque isso edifica uns aos outros. Mas muito mais importante do que os dons espirituais, é você ter os frutos do Espírito Santo. Que é amor, que é paz, que é longanimidade, que é bondade, que é mansidão, que é domínio próprio. Porque, irmãos, os dons, muitas pessoas que não têm o fruto do Espírito e têm o dom. Porque o dom, Deus dá e fica. Mas nós precisamos expressar, porque todas essas coisas que eu falei, que são os frutos do Espírito Santo, faz parte do nosso brilhar. Do contrário, nós não brilharíamos, porque nós seríamos iguais aos outros. Jesus não era igual aos outros. Ele era a luz do mundo, ele não era igual aos outros. Porque ele tinha o brilho próprio, o brilho do reino dos céus. Então, quando nós brilhamos, quando nós deixamos o Espírito Santo fluir através de nós, nós estamos brilhando o brilho dos céus, os valores dos céus, os valores do reino dos céus em nossas vidas. Então, amados, quando eu deixo de fazer isso, eu perco o brilho, eu fico ofuscado, não é? Então, o brilho que Jesus está falando aqui, não é o brilho tipo carro do ano, casa da praia, grana, não. Esse é o brilho do mundo. O que Jesus está falando aqui é sobre brilhar com aqueles que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados. Então, buscar o consolo do Espírito Santo para a dificuldade que você está passando é brilhar. Percebe? Você está passando uma luta, você está passando uma dificuldade, e você vai para a presença de Deus, e você busca direção. Você pode ter certeza que você vai começar a brilhar. E quando você faz o que o Senhor está falando, você está brilhando. Quando você não faz, você não está brilhando. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele estava dizendo: eu habito em você, então brilhe. Então brilhe. Agora, para brilhar, irmãos, muitas vezes nós vamos ter que deixar a nossa vontade para fazer a dele. E aí que mora o problema nosso, né? Ele tem que prevalecer. A luz tem que prevalecer. Então, nós precisamos lembrar que não é na nossa força que nós fazemos isso. É na presença dele. O diabo, ele quer nos enganar, irmãos. Ele quer dizer para você que você deve buscar na força do braço. Que você não é merecedor, que você não consegue fazer isso, viver essa realidade. Mas, irmãos, o Espírito Santo já habita em você. Então não é uma utopia, não é algo que vai acontecer, já está acontecendo. O dia que você recebeu a Cristo, você recebeu também o Espírito Santo. Então veja bem, amados, no dia em que eu reconheci Cristo como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo veio habitar em mim. Isso aconteceu também com a sua vida. Então ele já está em mim. Ele já está em mim. É só começar a fazer, que ele que nos ensina todas as coisas vai nos ensinar. Então qual é o nosso maior esforço? Nosso maior esforço é não permitir que a circunstância venha a ofuscar a nossa vida espiritual. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa grande luta. E quando você se sentir, lembre-se que ele habita em você. Ele habita em você e você tem meios de acender essa luz. Amém? Como que você acende essa luz? Vamos esperar o meu irmão pegar ali? Está todo mundo olhando para lá?
Então, como nós podemos acender a luz em nós? Você ora, você ouve louvor, você lê a palavra, você ora em línguas. Sabe o que você está fazendo? Você está soprando numa brasa que muitas vezes está apagada, e aí você começa a ativar o brilho, o Espírito Santo em você, e nesse momento sua mente é renovada, porque você sai daquela circunstância humana, sem fé, sem esperança, e entra numa esfera de fé, de confiança, das promessas de Deus. Então você começa a crer, então você começa a brilhar. Aí as pessoas olham para você e falam: mas como você pode crer com toda essa situação que você está vivendo? Eu creio porque o meu Deus é vivo. Agora, quando você está do outro lado ofuscado, você fala: então acho que Deus esqueceu de mim, sabe? Está ofuscado. Jesus também diz: felizes os humildes ou os mansos, porque herdarão a terra. Não é? Porque herdarão a terra. Então, brilhar, irmãos, é ser humilde. Falar a palavra manso hoje, parece que as pessoas falam: nossa, é um coitado lá, que tem uma coleira e todo mundo, né? Domesticado, né? Não. Ser manso, ser humilde, irmãos, é não se exaltar sobre os mais fracos. Compreende? Às vezes nós esquecemos disso. Brilhar é dar direito às pessoas. É dar direito aos outros. Brilhar é ser puro de coração. Porque os puros de coração, eles verão a Deus. Puro de coração, irmãos, não é algo fácil para um ser caído como nós. Mas o Espírito Santo pode nos fazer isso. Manter o coração limpo também é brilhar. É não deixar as coisas do mundo te influenciar. Isso é brilhar. É você desligar a TV quando você vê que aquilo que você está assistindo é contrário aos princípios de Deus. É ir lá e apertar o botãozinho e desligar. Não é? Você brilha quando você faz isso. Você vai dizer: isso não vai entrar na minha casa. Porque se você quer ser puro de coração, você não pode sujar o teu coração. Então vamos imaginar, você é luz. Você é luz. Mas você começa a deixar as trevas entrarem. Irmãos, o que uma novela pode ensinar para uma pessoa que é luz? Adultério? Traição? Mentira? Homossexualismo? O que uma novela pode? Se você deixa uma novela entrar dentro da sua casa, você está deixando de purificar o teu coração. Amém? Foi meio a forceps, não é? Mas, glória a Deus. Irmãos, é a realidade. Então, preste atenção, você brilha quando você faz isso. Quando você toma essa atitude. E para brilhar, nós precisamos deixar, então, os frutos do Espírito se manifestarem em nossas vidas. A bondade é um fruto do Espírito. Portanto, se o que está entrando na sua casa é algo mal, não é bondade, então não entra, não faz parte. Desliga. Agora você vai dizer assim, e eu tenho certeza que muitos já vão falar, porque já falaram para mim isso. Então vai dizer assim: pastor, então não dá para assistir mais nada. Então não assista. Ou você prefere que a impureza entre? Quantos estão entendendo? Se não pode assistir, se não dá para assistir, então não dá. Então não assista. Aí você vai dizer: pastor, mas então nós vamos virar um ET. Eu tenho uma notícia para dizer, sabe o que é ET? Extraterrestre. Você sabe, vou te dar uma boa notícia, você já é. Nós já somos. Por quê? Nós somos de uma outra nação. Foi lido aqui, na abertura do culto. Nós somos uma nação eleita, uma nação santa, comprada. Propriedade de Deus. Então nós somos de outra nação, que não é da terra. Certo? A nossa pátria, a Bíblia diz que é celestial.
Nossa bandeira é o amor. Deus nos deu uma nova língua. Então nós somos o quê? Somos isso. Então nós não somos daqui, irmãos. Eu acho que isso precisa entrar no nosso coração, na nossa mente. Esquece o mundo. O mundo e tudo que nele há. Esquece. Viva hoje como você estivesse vivendo os céus na terra. Se aparte daquilo que te contamina, te aparte daquilo que tira o foco de Jesus, que tira o foco dos céus, que tira o foco da salvação das pessoas, que tira o foco de você brilhar para ser luz do mundo. Na nossa pátria, o que reage às coisas é o amor. No caminho de Deus, que reage às coisas é o amor. Você está entendendo o que é brilhar a Cristo? O que é brilhar a luz de Cristo? O amor transmite esperança, mas ele também transmite o ódio do mundo, ou revela o ódio do mundo para aqueles que amam. Por que Jesus foi crucificado? Por que colocaram uma coroa de espinho? Por que agrediram a ele? Porque ele amava, porque ele fazia milagres, porque ele cuidava das pessoas. Então, amados, na verdade, é quando nós expressamos a luz às pessoas, nós também não vamos ser compreendidos. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós também não vamos ser entendidos pelo mundo, porque nós somos pessoas diferentes. Diferentes porque fomos salvos. Porque estamos num processo, nós somos luzes do mundo. E se não houvesse a luz do mundo, que é a igreja do Senhor na terra, esse mundo já teria acabado. Portanto, nós não podemos viver intimidados, irmãos, por aquilo que o mundo quer nos oferecer. Não podemos. Por aquilo que ele oferece, vai nos afastar da luz de Jesus. Vai nos tirar do foco. E ele fala também, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos ser esse tipo de pessoas. Nós precisamos, por exemplo, pacificar as nossas casas, a nossa família. Pois nós não somos aquele povo da gritaria, nós não somos o povo de fazer barraco, nós não somos o povo de ficar um espetando o outro para criar confusão. Tem que haver harmonia, tem que haver paz, tem que haver amor, tem que haver compreensão, tem que haver bondade. Deus nos chamou para sermos felizes, bem-aventurados. Portanto, nós abençoamos, nós bendizemos, nós cuidamos até das pessoas que estão erradas. E nós vamos dizer para elas, olha, não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem algo melhor do que isso que você está vivendo. Quantos estão compreendendo, amados? Nós olhamos para as pessoas como o Senhor olha para eles. Como que você olha para as pessoas? Como Jesus olha? Com amor? Porque Ele morreu por elas? Ou você olha com o seu coração para julgá-las? Nós somos aqueles que foram chamados para serem pacificadores. E quando somos, brilhamos a luz de Cristo. Julgar é fácil. Falar é fácil. Mas amar e se entregar e trazer paz, então brilha. No mundo das trevas, isso brilha. Então nós somos luz do mundo. Quantos aqui estão entendendo o que é brilhar a luz de Cristo? Amém? É quando você está irritado, é quando você sofre uma oposição maligna, mas você diz, isso quer me impedir de brilhar, mas Jesus está em mim, Ele está em mim e eu vou pacificar. Amém? Então você está percebendo a força que nós precisamos fazer para lutar, para sermos luz? Não é? Todavia, Ele te deu o Espírito Santo. Você tem os frutos do Espírito dentro de você. Você tem os valores do reino. Então, a tua luta é para não deixar de brilhar. A nossa luta é simplesmente isso, não deixarmos de brilhar. O que Jesus estava ensinando aquelas pessoas no Sermão do Monte era que, para eles serem felizes,
serem felizes, não é? Eles tinham que tirar o foco da terra e colocar o foco nas coisas dos céus. Onde está o teu foco, meu irmão? Nós brilhamos quando nós agimos em obediência àquilo que Deus falou. Para terminar, vamos aqui, Mateus 5, do 13 ao 16. É uma sequência do texto inicial que nós lemos. Então, olhe bem o que diz a palavra, queridos. Vós sois o quê? Sal da terra. Para que serve o sal? Lógico, para salgar, para dar gosto. Mas também serve para proteger, né? Você protege, se você pega uma carne e você salga ela, você protege ela. Então ela tem durabilidade. Então, nós somos, além de ser luz do mundo, então eu diria assim, que nós, que estamos vivendo como luz do mundo, nós damos gosto a esse mundo sem gosto. Quantos estão entendendo? E ele diz, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí vem de novo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Então, imagina quando as pessoas olham para você e falam, você trabalha há 10 anos numa empresa, e aí um dia o teu colega de trabalho vem no culto e fala, nossa, você é crente? 10 anos de convivência e ele não viu a luz. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Nós precisamos ser vistos como luz. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Mais um. Assim resplandeça. Irmãos, isso aí nós vamos ter que ler juntos isso, não é possível. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Resta alguma dúvida de tudo que nós falamos aqui? Não é? Você vai trazer luz em meio à escuridão. Você vai dizer, quem? Eu? Eu? Sim, você. Por quê? Porque Jesus habita em você. Se ela não está brilhando, se a luz de Cristo não está brilhando em você, é porque você não está deixando. Porque Ele está aí para brilhar. E se você diz, eu não consigo, mas eu quero dizer para você, você foi criado com o propósito de ser luz do mundo. Esse é o propósito pelo qual você foi criado. Então Jesus vai te dizer assim, olha, você nasceu em pecado, mas um dia você morreu, você renasceu em mim, você tem uma nova vida e agora você é luz do mundo. Essa é a sua história, a minha história. Então nós precisamos de uma nova postura, irmãos. Nós precisamos de uma nova postura. Uma nova maneira, um novo jeito de ser, porque Deus fez tudo novo. Mas nós não podemos deixar o mundo entrar na nossa vida, nem na vida da igreja. Não podemos. Não podemos. Eu jamais pensei que eu iria falar o que eu vou falar agora para vocês. Mas se vocês querem viver no mundo, então nem precisam estar aqui. Compreende o que estou dizendo? Nós precisamos levar a sério o que é de Deus. Nós precisamos viver as coisas do reino como ela é. Não existe... Jesus vai chegar, vai voltar, a trombeta vai tocar e os mornos vão ficar. Pois Jesus disse, melhor que vocês sejam frios ou quentes do que mortos, porque eu sinto vontade de vomitá-los da minha boca.
Então, as coisas são mais sérias do que nós imaginamos. E muitas vezes nos iludimos com várias situações para trazer sobre nós as trevas. E somos iludidos quando nós temos o Espírito Santo querendo brilhar dentro de nós. Quando o Senhor entrou na nossa vida, foi para brilhar o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Fazer brilhar na vida de outras pessoas. Então, existe alguma área na sua vida que precisa entrar à luz? Sabe, irmãos, muitas vezes, eu citei esse exemplo hoje aqui, vou citar ele de novo. Muitas vezes, quando você aluga uma casa, você compra uma casa, você vai lá e limpa ela, prepara ela para você habitar ali. Mas às vezes tem um quartinho lá que você separa e deixa lá, e tudo quanto é tranqueira você vai jogando lá dentro. Vai jogando lá dentro. E quando chega uma visita, é o primeiro que você tranca, para ninguém ver. Não é verdade? Sabe, muitas vezes, espiritualmente, isso também acontece conosco. Jesus entrou nas nossas vidas, o Espírito Santo habita em nós, mas tem algumas áreas da nossa vida que estão trancadas. A luz não consegue entrar lá. Então nós precisamos rever nossos conceitos de vida cristã. Nós precisamos olhar para Deus. Nós vamos buscar em Deus. E nós é que temos a chave dessa porta. É nós que podemos abrir essa porta para que a luz entre. Não sou eu que vou dizer para você o que você tem que mudar. Não sou eu para dizer para você, porque a minha palavra não vai resolver. Mas é a palavra de Deus que tem que tocar no teu coração. Eu me lembro de um irmão já da nossa igreja que já partiu para o Senhor, que um dia ele me convidou para ir na casa dele, porque a esposa dele era muito idólatra e tinha muitas imagens de santos, de escultura na casa dela. E ele me convida para ir na casa dele, e ele para um jantar, e eu fui jantar na casa dele. Jantamos, e até então estava indo tudo bem. Aí ele, então, diz o seguinte, ela diz o seguinte: escuta, meu marido, depois que ele foi para a tua igreja, foi assim que ele disse, que primeiro que eu não tenho igreja, a igreja é do Senhor. O meu marido, depois que ele foi para a tua igreja, ele quer que eu quebre tudo esses santos e jogue fora. O que o senhor acha que eu devo fazer? Aí eu dei uma olhadinha, falei, você me coloca numa fria, né? Sabe aquele olhar assim, fulminante? Aí eu disse para ela o seguinte, falei, olha, vou dizer algo para a senhora. A senhora entra no seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e pergunta isso para Deus. Ela olhou para mim, eu falei, sabe por quê? Eu vou explicar para a senhora. Se eu falar para a senhora que a senhora deve fazer isso, as suas amigas, seus parentes vão chegar aqui e perguntar, cadê as imagens que a senhora tinha aqui? Ah, o pastor da igreja do meu marido mandou eu tirar. Agora, se essas mesmas pessoas chegarem aqui e não verem as imagens e perguntar, por que a senhora tirou? Eu orei e Deus falou para mim tirar. O peso é completamente diferente. Vocês estão entendendo, irmãos? Então nós temos a chave. E a chave não sou eu que digo para você. A palavra já disse o que nós temos que fazer e como nós temos que viver. Agora, para se livrar daquela área de fraqueza, para se livrar dessa área de trevas dentro da sua vida, você tem a chave. Você tem a chave. E uma delas nós lemos aqui. Ative o Espírito Santo na sua vida. Ative o Espírito Santo na sua vida. Oração, leitura da palavra, ouvir louvor durante o dia, proclamar o nome de Jesus sobre todas as coisas. ET, Pátria Celestial, Nação Santa, separada. É isso. E aí vai começar a aparecer os lugares, as áreas de fraqueza, as áreas de trevas, onde você pode entrar e trazer, onde o Espírito Santo vai entrar e vai trazer luz. E aí você vai ser luz do mundo, vai ser sal da terra. Aí você vai brilhar. E quando você brilhar,
As pessoas verão e desejarão. Nenhuma pessoa que está no mundo virá a estar no nosso meio por causa do mundo. As pessoas virão para estar conosco por causa de Cristo, por causa de Jesus, que salva, que liberta, que transforma e que dá vida eterna. Então é engano nós acharmos que precisamos parecer um pouco com o mundo para que nós possamos ganhar vidas. Quem ganha a vida é o Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Então, amados, precisamos deixar a luz do Senhor brilhar em nossas vidas. E você vai ter que descobrir essas áreas de fraqueza, de trevas na sua vida, para que a luz do Senhor brilhe nela. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Feche seus olhos um pouquinho, queridos. Eu queria que você pensasse. O que te amarra, o que te prende, o que te impede, o que... Você sabe o que está prendendo os seus pés. Então eu queria que você fechasse seus olhos e pelo menos nessa noite você reconhecesse, fizesse um reconhecimento desse quartinho escuro. O que tem lá dentro? Feche seus olhos, depois nós vamos orar. Deixa o Espírito Santo tocar seu coração, querido. Não pela emoção do momento, mas pela razão. A Bíblia diz que nós oferecemos a Deus um culto racional. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós reconhecemos a palavra de Deus. Nós reconhecemos a voz do Espírito. Áreas escuras, prisões, grilhões que nos prendem, que nos afastam de Deus. Senhor Jesus, nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Foi o Senhor mesmo que nos chamou de luz do mundo. Foi o Senhor mesmo. Isso faz parte, Senhor, de um plano Teu, de um propósito Teu. E hoje, Pai, nós abrimos a Tua palavra aqui e nos deparamos com esse sermão que o Senhor pronunciou ali no monte. E Ele diz para nós brilharmos a Tua luz. Ele diz que nós devemos ser felizes. Ele diz que nós devemos viver a realidade das coisas dos céus. Oh Deus, Espírito Santo, ajude a cada um de nós a nos desfazermos desse velho homem que nos impede e nos convertermos, Senhor, a Ti de maneira total, uma entrega. Uma entrega, Senhor, que elimina o amor ao mundo e expressa o amor a Ti, Senhor. O amor ao Teu reino, o amor à Tua palavra, o amor, Senhor Deus, aos valores do Teu reino, nos nossos relacionamentos, em nossas vidas. Bendito seja o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo visite cada coração aqui, Senhor, e esteja, Senhor, nesses dias revelando, Pai, a Tua vontade na vida deles. Ó Deus, que essa mensagem, essa palavra, essa meditação não fique na mente, mas desça ao coração, para produzir transformação de vida, para aquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Ó Deus, recebe a Tua igreja, Senhor, a Tua presença. Recebe a Tua igreja, Senhor, e ministra, Pai,
porque o Senhor disse que não quer que nenhum daqueles que o Senhor deu a ele se perca. Portanto, Pai, nenhum aqui, Senhor, nenhum aqui se perca, mas que todos alcancem esse lugar de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo, pelo viver em Ti, Senhor. Visita cada um, Pai, aqueles mais fracos, aqueles que estão mais afetados, mais ofuscados por causa das trevas. Levanta eles agora, toma eles pelas mãos e levante-os, coloque-os em pé na força do Teu poder. Ó Deus, faz de nós uma igreja, Senhor Deus, que seja conhecida pela santidade, que seja conhecida, Senhor Deus, pelo compromisso com o Teu reino. Nós não queremos, Senhor Deus, somente ter uma reunião, Senhor. Nós queremos experimentar da grandeza do Teu poder, da manifestação do Teu Espírito. Aviva a Tua obra no nosso meio e traga cura dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, das nossas vontades. Bendito seja o Teu nome, Pai. Nós levantamos as nossas mãos sobre a Tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim, Pai, o Teu amor, a Tua graça e as ternas consolações do Teu Espírito seja sobre cada coração, em nome de Jesus.